Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando aqui mais uma jornada de dados, dessa vez com foco aí em experiência do cliente. Inicialmente, eu queria agradecer a Angel aí por ter topado esse desafio de fazer essa jornada comigo. Eu sei que para ela está sendo aí um desafio, mas eu tenho certeza que vai ser só o primeiro deles. A gente vai fazer muita coisa junto ainda. E o motivador dessa jornada é porque a gente está aí nessa virada de ano, início de 2023, muita gente olhando aí para metas, para objetivos e possivelmente para uma transição de carreira. E tanto a área de dados quanto a área de experiência do cliente são duas áreas que estão bem aquecidas no mercado, então a gente uniu forças aí para trazer um pouquinho de conhecimento para vocês, compartilhar um pouco da nossa experiência para quem sabe ajudar aí alguma pessoa. Eu falo que se a gente conseguir atingir uma única pessoa e trazer algum ganho para a vida dessa pessoa, nossa jornada já vai ter sido de extremo sucesso. Então, Angel, mais uma vez, muito obrigada. Eu vou começar aqui me apresentando, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Cintia Esteves, eu sou especialista em dados. Eu atuo especificamente no mercado de dados há mais de 20 anos, mas no mercado de tecnologia há mais de 30 anos. Angel, se apresenta aí para quem ainda não te conhece. Bom, pessoal, prazer, eu sou a Angel. Na verdade, meu nome é Angélica, mas podem ficar confortáveis de me chamar de Angel, eu gosto que me chamem assim. Eu sou especialista em experiência do cliente. Apesar de ter descoberto isso há pouco tempo, eu trabalho com experiência desde o início da minha carreira, há 15 anos, né? Pouco mais de 15 anos. E já trabalhei com experiência do cliente atendimento também em diversos segmentos, desde a da hotelaria, segmento hoteleiro, mobilidade urbana, em um marketplace de compras online, e atualmente eu trabalho numa consultoria de recursos humanos. Então, minha carreira aí de experiência é bem volátil em diversos segmentos. E também estou bem motivada, assim, muito obrigada pelo convite. Eu acho que para mim é sim um grande desafio, mas mais motivador por poder compartilhar conhecimento com outras pessoas e também aprender, né? Porque a gente acaba aprendendo bastante aí nessa jornada. Muito Com, obrigada. cer- com certeza, eu falo que quando a gente vai ensinar, a gente aprende muito mais do que ensina. Bom, eu queria começar aí meio que quebrando, porque a gente está aqui na apresentação falando de experiência do cliente, o que que é experiência do cliente. E eu queria, Angel, que você trouxesse aí para a gente, para o público que está nos assistindo, o que não é, porque o termo experiência do cliente, ou CX, que a gente costuma usar do inglês, muitas vezes as pessoas confundem o que que é experiência de cliente com outras áreas que já são mais consolidadas no mercado. Então, eu queria que você falasse para a gente inicialmente o que que não é a experiência do cliente. Bom, sim. Antes disso, eu queria falar o que não é sozinho a experiência do cliente. Por quê, Legal. né? A experiência do cliente, ela, né, a gente vai falar um pouquinho mais, né, né, do que ela significa, mas sozinho não é experiência o marketing, por um exemplo. Apesar do CX ter começado, a experiência do cliente ter começado lá com o marketing, e hoje em dia muito confunde-se, né, o marketing com a experiência, por quê? Porque o marketing é muito voltado à segmentação de mercado, a personas, a conhecimento do cliente, há mapeamento também de régua de relacionamento, então acaba se confundindo muito, né? Até muitas áreas, né, são linkadas, marketing experiência, faz parte da diretoria de marketing, então isso acaba se confundindo bastante, né? E linka também um pouquinho com comercial e vendas, porque tá lá na rua vendendo para o cliente, é a experiência do cliente. Não, não sozinho é a experiência do cliente. Tem o CS, né, que é o Customer Success, que, né, em português é o sucesso do cliente, que é um departamento hoje que também entra na sopa de letrinha de CX, CS, atendimento, UX, que é um departamento muito específico para fomentar tanto o upsell, né, para você comprar outros produtos, como o cross-sell para comprar outros produtos similares dentro de uma empresa, mas também é muito utilizado em empresas SaaS, né, de tecnologia, para falar, olha, você está utilizando o meu produto, meu serviço, mas não 100%. Então, ele apresenta as ferramentas para que o cliente
e o consumidor utilize ela da melhor forma possível, né? E é um departamento que eu acho incrível também, ajuda bastante na experiência do cliente. Tem o atendimento, que eu acho que hoje em dia é um dos mais confundidos dentro do mercado, e até você pode utilizar bastante o LinkedIn quando você vai verificar vagas de experiência do cliente, quando vai olhar o descritivo da vaga, é atendimento puro, né? Faz atendimento por canal, tira dúvida, mas e por que que eu fico até feliz às vezes com essa confusão, né? Porque o atendimento é muito importante para a experiência do cliente, porque ele é um dos momentos da verdade onde você tem a cara, né? Entre aspas, né? O contato com o cliente, seja por telefone, WhatsApp, mídias sociais ou mesmo pessoalmente, e traz muitos dados, né? Muito insumo, tanto qualitativo quanto quantitativo dentro, né, de uma empresa, dentro de uma operação em si, né? A Deixa eu gente só tem, pegar um gancho do que você, claro, desculpa te cortar, do atendimento ao cliente. Gostei muito que você usou o termo momento da verdade, porque ninguém entra em contato com uma empresa para falar estou super feliz. No máximo, ele vai no site, no aplicativo, dá uma estrelinha, faz um comentário ali. Quando a gente, e aí eu estou falando como consumidor, quando a gente tem que entrar em contato com o atendimento com o cliente, no geral, é porque o pedido não chegou, porque chegou errado, porque está quebrado, porque não está funcionando. É uma momento treta, exato, né, que a gente entra em contato com o atendimento. Então, eu gostei bastante de ter esse momento da verdade e o quanto crítico ele era, Índio. Porque é o exato, ninguém, momento de tensão do cliente. exatamente. É um departamento, eu falo, que muito, né, no passado, depois a gente pode até criar uma jornada específica para falar dele, porque no passado ele era muito marginalizado e hoje, né, tem essa importância dentro das empresas, né, e vem ganhando cada vez mais destaque. Tem Adorei a o ideia de uma nova jornada, já está criada. Tem o UX, né, que é, né, em português é a experiência do usuário, e aí acaba se confundindo mais ainda, né, porque a experiência que o usuário tem desde uma utilização de um aplicativo, desde a abertura de uma caixa, né, de consumo, né, de um produto, e acaba se confundindo, mas ele é muito importante dentro de uma jornada, dentro do cliente. E a parte de TI, dados, BI, produto, que hoje eu vejo que cada vez mais as empresas vêm trazendo analista de BI com foco em experiência do cliente, analista, assistente de produto com foco na experiência do cliente, mas que contribui muito, mas que sozinho não faz a experiência do cliente, né? Então, Legal. eu trouxe até no guarda-chuva, porque eu falo que é o Eu adorei. guarda-chuva da experiência do cliente. Aí esse guarda-chuva ele mostra muito até o motivo dessa jornada, da gente unir. Eu que sou especialista em dados, você que é especialista em experiência do cliente, o quanto é importante é a sinergia não só da área de dados e de CX, mas da área de todas essas áreas aí para compor o CX, porque no geral tem uma pessoa que é a responsável pela área, por toda a experiência do cliente, mas essa pessoa não faz tudo sozinha. Ela precisa de ter Exatamente. sinergia com várias áreas. Aqui nessa jornada especificamente, a gente vai tratar muito essa sinergia com a área de dados, por ser das nossas especialidades, mas eu adorei essa definição aí do guarda-chuva. E aí eu falo, Andy, o que, que efetivamente, então, você define como sendo o CX? Bom, eu trouxe uma definição da Forest, que é uma empresa referência, né, experiência do cliente, e que eu acho que é simples e fácil de a gente entender, né? É a soma da percepção de todas as interações que um consumidor, um cliente tem com a sua marca. E aí entra aquele guarda-chuva, né? Que vai entrar desde o marketing, quando o consumidor entra no Google para eu quero comprar um produto, eu quero consumir um serviço e aparece sua empresa, ele começa essa relação entrando no site, entrando em contato com a equipe de vendas, comprando o produto ou consumindo o serviço. Se precisar, né, ter aquele momento da verdade com atendimento para tirar alguma dúvida ou fazer algum tipo de insinuação, reclamação, o contato com as mídias sociais, e hoje isso é muito forte, né? Por exemplo, o LinkedIn cada vez mais forte dentro das empresas, o Instagram, né, como
força Canal de de vendas até, contato e né? conexão e de vendas. O Facebook, óbvio que o Facebook ainda está, né, tá batalhando para conseguir continuar no topo, mas é ainda Uhum. uma grande ferramenta. O próprio WhatsApp, né, que é um contato, um ponto de contato, o pós-venda. E aí eu digo mais, né? Eu trouxe naquele guarda-chuva alguns departamentos específicos. Quando a gente fala de jornada e a gente está falando da soma, é desde quando ele consome até o recebimento, por exemplo, de uma nota fiscal dentro do e-mail ou por WhatsApp, o pagamento de algum boleto que ele receba e precisa fazer esse pagamento desse boleto. Então, é 100% da jornada. Então, a gente fala que não são só aqueles departamentos que eu coloquei em destaque, mas todos os departamentos, todos os silos dentro de uma empresa é responsável e faz parte da experiência do cliente, né? Muito E bom. aí eu até quis trazer um pouquinho um pouquinho lúdico para trazer um pouquinho do histórico da experiência do cliente, A linha do né? tempo, né? Na linha do tempo. Por quê? A evolução, a experiência do cliente, paz, pasme-se, gente, apesar de ser um tema um termo muito recente, muito novo dentro do mercado, ela começou lá na Revolução Industrial, né, pós Segunda Guerra Mundial. E por que, né, ela teve esse início por lá? E por que eu falei também lá no começo que ela começou muito com o marketing? Porque as empresas, ela é muito nessa época, né, em 1950 era muito base com preço, e as empresas estavam muito focadas é, em como eu vou recuperar o meu mercado. E aí começou a estratégia de segmentação de mercado, estratégias de marketing, e aí foi quando começou a experiência do cliente. E aí ela teve as evoluções, e eu gosto até de trazer essas evoluções, conforme também a mudança de comportamento. Né? Então, aqui até trouxe entre 1951 e 1990, onde teve o boom da televisão, então era Legal. muito one to many, né? Então, né, uma pessoa para todos. Então começou a se divulgar mais. Então teve mais campanhas de marketing, comunicação em massa e a experiência do cliente era muito baseada na diferenciais dos produtos e serviços, né? O que tem de diferente, né? E aí a gente passa para 1990, né? Onde teve o boom da Da internet. internet. E aí, onde você era muito focado em preço, em produto e serviço, passou as empresas começarem a ter essa presença online, ter essas quebras de barreira, né, geográficas, principalmente, as pessoas terem mais acesso ao conhecimento, e uma empresa precisou se adaptar mais para que as marcas começaram a se adaptar às necessidades do cliente, né? O que o cliente precisa? O que eu preciso entregar para gerar esse maior resultado? E aí foi, né, onde o terceiro momento, que foi depois de 2010, onde começou a se tratar mais, o termo, foi onde surgiu o termo experiência do cliente, né, CX, começou a ganhar muito mais força, que foi quando a tecnologia ficou mais inteligente, né? Então, quando a gente começou a linkar, e vem muito, né, da sua expertise, os dados para Sim. trazer inteligência dentro do negócio, pensando na experiência do cliente. Então, quis trazer essa pequena evolução, assim, bem resumida, óbvio, mas para a gente entender que a experiência do cliente, além de ser essa soma, ela também tem essa mudança de comportamento conforme, né, tanto as inovações, né, o mercado, o que acontece externamente. Aí, quando a gente olha aqui dessa linha do tempo que você desenhou, a gente vê a diferença até de estratégias que as pessoas precisavam ter para atingir esse cliente. Porque quando a gente fala aí da década de 1951 a 1990, é TV. Eles faziam Uhum, um comercial, e aí vamos falar em termos de Brasil, vinculava o Brasil inteiro. Só que a gente sabe que o Brasil não é um país continental e talvez uma campanha que funcione no Nordeste não funciona no Sul, também não exato. funciona no Sudeste. Então, eu acho que essa virada em 90, que foi quando começou a ter esse boom de internet,
e aí daí a pouquinho começa a ter redes sociais, e aí a televisão perde toda aquela glamorização que tinha, que tudo tinha que estar na TV, e as Uhum. pessoas começam a ter a figura dos influencers aí, e blogs bombando, e depois vem rede social. Então, realmente, eu acho que foi uma grande virada, foi muito legal você fazer essa timeline. E Os aí, gente, consumidores começam a ficar mais exigentes, né? Então, acaba e ter todo o mundo se acesso às adaptar. marcas é muito mais fácil, né? Antigamente a gente não tinha acesso às marcas como a gente tem hoje, né? Era muito mais difícil. Às vezes, até a questão de acesso ao telefone era muito mais Exatamente. complicada, né? Hoje você manda um WhatsApp e facilmente você tem contato. E aí, gente, pegando esse gancho aí que o termo, a experiência do cliente começou a bombar e é uma área que ainda é muito nova e que muitas empresas ainda não têm. A gente vê muito essa estrutura de experiência do cliente já se consolidando, eu não digo consolidada, mas se Uhum. consolidando e tendo muito investimento nas grandes empresas, mas, e aí eu não sei, me corrija se eu estiver errada, eu tenho a percepção que a experiência do cliente é trazer a experiência que a gente tem naquela venda do São José, ali no interior, que ele sabe o que que a Índia gosta, o que que a mãe da Índia gosta, chega um produto novo, olha, acho que você vai gostar disso aqui, será que faz sentido? Sabe, é trazer isso para um mercado, porque tem milhões de clientes. Como que a gente traz essa experiência do pequenininho que me conhece, que sabe os meus hábitos, o que que eu vou gostar quando eu introduzir, fazer tudo isso para um mercado grande. Mas as empresas ainda estão se consolidando, ainda estão aprendendo a como fazer isso. E muitas empresas ainda têm essa percepção que o atendimento ao cliente é a experiência do cliente, que vendas é a experiência do cliente. Qual conselho aí com essa experiência que você tem, você daria para que as marcas efetivamente olhassem para a experiência do cliente como um todo e investissem aí atenção, tempo e recursos financeiros? Bom, eu acho que não sei se vai parecer um pouquinho óbvio o que eu vou falar, mas eu O acho óbvio que precisa ser importante dito. precisa ser dito, né? O que que é importante de a gente ter uma área dentro de experiência do cliente, tá? Apesar de ser muito desafiador, né? Por quê? Porque acaba se confundindo com outras áreas, é uma área muito nova dentro do mercado, que há, infelizmente, ainda poucas pessoas, e aí vai uma dica, que são especializadas, né, em CX, em experiência do cliente. Mas, como principal desafio, é uma provocação para as empresas de não pensar de dentro para fora, mas sim de fora para dentro. E aí falar, né, a percepção do mercado pela ótica do consumidor, né? O que que o consumidor está precisando? Qual que é a dor do consumidor? O que que ele está buscando e não está encontrando? O que que ele está tendo dificuldade? Né? E aí, quando a gente fala de fora para dentro, isso pode ser de novos produtos e serviços, né? E a gente vê aí um monte de startup chegando e começando, porque é muito dessa visão, né, do mercado, né, na ótica do consumidor, mas também na utilização do meu serviço ou do meu produto, né? E aí, falando, por exemplo, né, do mercado de e-commerce, que é um mercado que está bombando dentro do sistema, né, atualmente. Somente agora na nossa época, né, de começo, finalzinho de ano. Poxa, o que que o consumidor está tendo de percepção no momento da minha compra? Será que foi fácil? Será que foi difícil finalizar aquela compra? Será que ele encontrou todos os meios de pagamento que ele precisava? Será que a entrega chegou tão rápido quanto ele esperava? Então, trazer não só na questão de novos produtos e serviços, mas para a melhoria dos meus produtos, dos meus serviços, a percepção de fora para dentro, e não trazer o meu achismo, né, do meu escritório, da minha empresa, falar assim, eu acho que o consumidor está achando isso, né, está vendo isso, mas trazer isso de fora para dentro, tá? E aí isso acaba sendo uma vantagem competitiva, né? Apesar do mercado hoje, aquela velha frase, né, utilizada até para os nossos avós, né? Nada se cria, tudo se copia. Tem Uhum. muita startup, tem muita empresa nova chegando com novos produtos, mas isso acaba sendo replicado de certa forma, né? O que era inovador acaba sendo comum depois de um tempo.
E falando, eu trabalhei, por exemplo, no segmento hoteleiro e eu falava muito disso. Gente, todo hotel fornece uma cama, um chuveiro quente, um frigobar normalmente no quarto, É, né? E uma cama para você dormir, né? Isso é o básico, né? O chuveiro é o quente, básico. a cama para dormir e o quarto, né? O que que eu vou fazer de diferente, né, com relação aos outros hotéis para que o consumidor venha até mim e fala, não, eu vou ficar neste hotel, vou me hospedar nesse hotel. E isso pode ser para qualquer outro segmento, né? A partir do momento que, né, você tem, né, setor financeiro, setor de compras, o que que eu vou trazer de diferente, o que que eu vou tornar de melhor experiência para o meu cliente, de primeiro fazer o arroz e feijão bem feito, fazer o básico que eu tenho bem feito, depois eu trazer uma experiência encantadora, uau, né, que todo mundo fala, experiência uau, para que a gente tenha essa vantagem competitiva dentro do mercado, né? Então, a E aí, experiência do cliente ajuda muito isso. sim, e você tendo isso, você já cai no seu próximo passo, que é fidelização e retenção. Porque você foi ali e você Exatamente. teve mais do que você queria, mais do que você estava Exato. esperado. E aqui na fidelização, você torna pessoas fiéis à sua marca, por quê? Quando você fala de um produto, você já vai, poxa, e aí hoje tem muitos produtos, muitas marcas aí que tem essa sacada, né? Você falou de um produto ou de um serviço, você já linka a uma marca específica, né? Ou quando a gente está numa conversa, você acaba divulgando. Então, não só fidelizar, mas tornar promotor, fazer aquele marketing boca a boca de divulgação. E aí eu Muito volto legal. mais nas redes sociais, porque a rede social mostra muito isso, né? Você gostou de um produto, você vai lá, coloca, gente, é muito legal, bom, compra, e você, né, gratuitamente acabou tendo, né, organicamente a promoção da sua marca. E, Muito legal. né, a questão da retenção também, a partir do momento que você trabalha para boa experiência, que você tem essa melhoria contínua do seu serviço, você não precisa mais ficar captando novos clientes. Óbvio, né? Você vai captar, mas hoje em dia você sabe que é muito mais caro, a gente sabe que é muito mais caro captar novos clientes, novos consumidores, do que trabalhar o que nós temos internamente, né? Então, essa questão da retenção ajuda muito do que a gente vai falar mais para frente do retorno desse investimento da experiência, né? Muito legal. E o último passo é a inovação, né? A partir do momento que a gente escutou o nosso cliente, a gente tem vantagem competitiva, a gente fidelizou, a inovação entra na parte não só de tecnologia, porque inovação não é só novas tecnologias, mas a gente consegue escutar o cliente, descobrir dentro da melhoria contínua, a experiência do cliente é muito linkada à melhoria contínua, Uhum. de novas formas de se fazer, novos processos, encurtar jornadas, é, e Evitar também, óbvio, fricção. trazer novas tecnologias que vai facilitar positivamente a experiência do cliente. Não que a gente vai trazer mais dor, porque às vezes a gente acha que a tecnologia vai ajudar, mas acaba trazendo mais dor. Então, prestar É, atenção também com relação a isso. e eu acho que aí dados pode ajudar muito, né, Angel? Porque a gente tem toda uma questão de fazer essa apuração, onde estão as dores do cliente, onde que eu estou tendo perda de cliente. Se é uma venda, eu tive atraso, eu entreguei dentro do prazo, eu consigo fazer tudo isso. Eu consigo segmentar, que é muita parte que você trouxe do marketing, que é a identificação dos perfis do cliente, personalizar quais são os hábitos da Cintia. Então, eu já vou trazer coisas que a Cintia gosta de ver. E eu vou ter também a questão da mensuração dos resultados. Onde efetivamente eu estou conseguindo atingir o meu cliente e onde não. E por isso essas áreas precisam estar estão aí conectadas, né? Bom, a gente chegou aqui no finalzinho nessa nossa primeiro capítulo aí dessa nossa jornada de dados e de experiência do cliente. Andy, eu queria te agradecer por ter topado esse desafio, de ter trazido aí tanta informação, tanto compartilhar toda essa experiência que você teve aí ao longo dessa sua jornada. É só o primeiro episódio, gente. Semana que vem a gente está de volta. Andy, obrigada. Se quiser complementar com mais alguma coisa, fica à vontade. Eu que agradeço, Si, por ter compartilhado também essa jornada, esse primeiro episódio.
estou ansiosa aí para as próximas semanas. Muito obrigada. Isso aí. Então, gente, quem está acompanhando a gente semana que vem tem mais um episódio. Semana que vem a gente vai falar de jornada de cliente e processos. Então, para quem está pensando em entrar tanto na carreira de dados quanto na carreira de experiência do cliente, a gente vai estar trazendo mais algumas experiências e que a gente teve aí. Então, deixa aí seu comentário para a gente. Se tiver alguma dúvida, pode passar ou no YouTube, ou no Instagram, ou no LinkedIn, onde você teve acesso a essa chamada, que a gente vai responder vocês com todo carinho. Até semana que vem. Andy, eu conto com você semana que vem de novo. Obrigada, Até gente. mais. Tchau, tchau.